Fala, queridão, fala, queridona. Mais uma vez você está aqui no ObvioCast, no quadro Vozes do Futuro. E o que a gente propõe nesse quadro? Conversar com pessoas sobre como seria se de repente o seu filho de 7 anos de idade retornasse na sua casa com 37 anos, como aquele filme De Volta para o Futuro, e dissesse para você assim: papai, mamãe, toda a estrutura que você me deu até agora não foi suficiente e eu precisava de outras coisas. Eu preciso que você me ajude com tudo isso daí. Uau, imaginou como seria complicado? Então por isso que a gente colocou Vozes do Futuro, não como uma coisa, puxa, o que a gente quer do futuro? Não é futurologia, a gente quer fazer uma previsibilidade, a gente quer poder ver se a gente está dando as sementes certas para criar as árvores que vão ficar frondosas e firmes no solo do futuro. E eu, obviamente, chamei as pessoas que entendem disso para poder conversar. Uma dessas pessoas que vocês estão olhando aqui, a primeira delas é a Rosana. A Rosana Zerbinati, ela é diretora, certo? Do Colégio Presbiteriano de Campinas. É esse o nome completo? Não, é Qual Associação Betel, Colégio Presbiteriano Eduardo Lane. Eu errei totalmente, assim, errei escandalosamente, Sim. é isso? Como é o nome correto? Associação Betel, Colégio Presbiteriano Eduardo Lane. Nós chamamos de colégio presbiteriano, não sei se Sim. você sabe, né? A gente chama aqui em Campinas Carinhosamente. de colégio presbiteriano, até porque não tem outro, né? Acho que é o Sim, único que tem aqui é em o Campinas, único, é é o de único. vocês. Então, assim, Sim. eu garanto a você que eu e a torcida do Guarani e da Ponte Preta chamamos de colégio presbiteriano, mas Sim. já temos agora já o nome certo. E Correto. também tá com a gente, esse camarada tem cara de músico aqui, né, rapaz? E já é bom porque já quebra qualquer impacto com as pessoas que vão tratar com você sobre o que você faz. Com certeza. Que é um capelão, Felipe Souza. Tô certo? Muito bem, é isso mesmo. Você é o cara que quebra todos os estigmas. Pois é, normalmente é engraçado que os pais chegam com aquela já percepção dos filhos, o capelão foi lá, fez um devocional e tem aquela afetividade, e é muito engraçado. Primeiro pela idade, às vezes pensam, não, mas eu pensei que o senhor tinha mais idade e tal, então é por causa da skin, como a gente estava brincando, né? Com a indumentária. É verdade. Mas o cerne mesmo, que é Cristo e ser cristocêntrico em suas palavras, é o que nos difere. E o que tem que realmente marcar. Né? Não, e o que é muito interessante, até falando sobre a função que você exerce, ela é uma função que permite que você transite com a profundidade necessária, mas ao mesmo tempo harmonize com a juventude das pessoas que vão te procurar. Você está dentro de uma Sim. escola, né? Então, assim, Tem que ter um pontes colégio. e diálogos, São né? pontes, é muito legal Sim. isso, né? Já quebra um pouco aquele estigma. Talvez o pai, que é mais sisudo, né? Aí ele olha e fala, "Ué, mas será que esse camarada..." Aí na conversa ele vai perceber que o camarada tem profundidade e isso hoje em dia é totalmente possível, certo? Certo. Senhores, vocês dois têm muito conteúdo e a gente poderia conversar sobre um monte de coisa. A gente poderia conversar sobre a conversão de vocês, poderia conversar como é que vocês chegaram, onde vocês chegaram, mas isso não vai ser permitido no pouco tempo que a gente tem. Então, vamos conduzir logo para a conversa que a gente tem introdução. A introdução é o seguinte: nossos filhos passam boa parte da vida na escola. Tá? E ali são moldados não apenas intelectualmente, mas também moralmente e espiritualmente. Em um mundo cada vez mais plural, como uma escola cristã pode sustentar valores bíblicos sem se fechar ao diálogo e à convivência com o diferente? Hoje, nossa conversa é com vocês dois, que são esses líderes que a gente acabou de apresentar, e a gente vai transitar nesse assunto aqui e ver se, de repente, aquilo que vocês estão apresentando conecta, inclusive, com aquelas pessoas que estão assistindo a gente, gostariam e estão precisando para os filhos dela. E até quais são as dificuldades que vocês estão passando no dia a dia. A gente vai trazer um pouquinho aqui nessa mesa, tá? Essa que é a ideia. Vamos lá. Dúvida que já chega no primeiro bloco. O que define vocês como uma escola de fé? Como é que o colégio se posiciona como uma escola cristã? Bem, primeiro nós estamos dentro da igreja presbiteriana independente de Campinas, né? O nosso prédio é dentro do conglomerado da capela, e esse prédio, e nós temos 325 alunos hoje, somos uma escola mediana, e quando nós optamos por sermos uma escola cristã, nós procuramos nos cercar de todas as estratégias possíveis para mantermos isso verdadeiramente, porque eu acredito que muitas escolas se intitulem cristãs, mas são raras as que realmente são.
O fato de vocês estarem conectados com uma igreja já chancela qualquer pessoa dizendo, não é apenas uma proposta, eles estão vinculados. Isso que você quer dizer é dizendo assim, isso realmente fica claro para todas as pessoas. Nós também temos a responsabilidade, porque nós estamos ali carregando um nome de peso, né, da Igreja Sim, Presbiteriana. uma igreja histórica, centenária. Sim, e nós também estamos procurando nos cercarmos sempre de como não perder o foco de ser uma escola cristã, né? Nos associamos à ACSE, que é a Associação Internacional de Escolas Cristãs, desde 2005. É uma associação que tem em mais de 115 países, né? Uma associação mundial. E eles não deixam, eles permitem que todos os anos eles oferecem um congresso para os educadores cristãos, muita literatura, formação de educadores, para que não percamos o foco de sermos uma escola cristã. É um balizador de vocês. Sim, nós sempre estamos participando dos congressos sempre que possível, né? Já participamos como preletores também, e optamos por termos um capelão, que eu acho isso importantíssimo, né? O Felipe sempre está atuando junto aos alunos, aos professores e aos funcionários, né? É todo o ecossistema que está Sim. convivendo, né, na escola. É o todo mesmo, né? Porque se a gente fecha apenas... o público-alvo é somente o aluno, mas tem outros desdobramentos, né? Você, ao entrar no colégio, ver um funcionário da limpeza, ver a funcionária da cozinha, e assim, é algo que é intencional. Ter esse relacionamento aberto com todos. A Rosana pode falar isso, e eu vejo isso nela também. Isso é muito bom. É uma cultura da instituição, não é apenas do capelão, não, mas de todos, ter essa proximidade, essa ponte, para que justamente tenha esse espaço aberto para, no caso da capelania, ter o acolhimento e o aconselhamento bíblico. Porque não pode haver um aconselhamento sem uma ponte já existente, não é? Se a gente for pegar lá, C.S. Lewis, lá na Abolição do Homem, ele pontua que os educadores modernos seriam os que não iriam mais desbravar florestas, mas iam regar desertos. Porque há esse deserto e essa aridez, né, na sociedade. E isso faz com que pessoas também não cristãs procurem, num colégio cristão, o que a gente vê como sintomas da cristandade, né? O foco deles não é esse, não é o cristocentrismo, mas os sintomas disso. E é uma porta aberta, e é um campo missionário, né? A gente tem uma escola confessional, que de fato é confessional em seu material didático. A gente usa o material didático do Mackenzie, por exemplo, que em diversas modalidades, diversas ferramentas e discursos, há justamente uma intencionalidade no evangelho e na centralidade dele. Isso é muito legal, até porque, assim, é legal e desafiante, né? Porque, assim, desafiador para chuchu, porque no momento que você fala, estou conectado com uma igreja, e a pessoa ela pode ver que ao lado, ou atrás, ou na frente, existe uma igreja, e você fala, realmente é uma extensão, isso puxa para vocês a responsabilidade de que as pessoas querem ver o comportamento dos membros da igreja também dentro das escolas, né? Dentro dos professores, das salas de aula, em todos os contatos. Então, assim, você sendo... o seu papel é de trazer Cristo para essas pessoas e fazer com que essas pessoas elas sejam a imagem de Cristo, né? Nesse convívio também. Então, de certa forma, você é uma pessoa que é um moderador disso, né? Ajuda nisso também. Né? Diferente de uma capelania numa instituição educacional pública. Já fiz capelania. Totalmente diferente. Há regras, e também na capelania prisional, hospitalar, já atuei em algumas dessas, e tem suas regras, mas a capelania no colégio confessional, eu brinco que assim, é algo maravilhoso, porque as portas estão abertas, os pais, mesmo os pais que não professam a fé, eles estão abertos aos seus filhos terem relacionamento, terem conhecimento com a fé cristã. Então, é justamente isso, esse facilitador e esse potencial muito grande de em uma sala você entrar e você verificar crianças que não é apenas o que eu acho que eles têm de dúvidas naquela idade. Não, é estar aberto a quais dúvidas que eles têm. E aí é muito diferente.
É muito rico, isso é muito rico. Muito, Não tem a muito. menor dúvida que, inclusive, a gente tem conversado muito sobre a necessidade de nós formarmos a cosmovisão dessa criança ou desse Exato. jovem, né? E a Sim. cosmovisão, ela não é formada apenas no momento, é um conjunto de momentos que faz a vida dessa pessoa, É. que faz com que ele tenha essa lente para poder ver o Sim. mundo, né? E daí faz sentido, né? Sim, sim. Porque daí não fica só uma coisa engessada ou mecânica, mas uma coisa fluida e orgânica, tipo, ó, isso é meu. Eu tive essa construção em mim e me marca profundamente. Então, mas o grande risco aí para os dois, isso é que assim, se de repente eu me reconheço como e apresento algo e não vivo esse algo, isso vai totalmente contra, né? De repente você está Exatamente. formando um jovem que Sim. ao crescer, ao ter a liberdade de escolha, diz, eu não quero isso, porque eu vi hipocrisia, eu vi mentira, Sim. eu vi algo que me foi apresentado que não me serve como referência. Então, é aí que tem, acho que faz bastante sentido quando você fala sobre vocês estarem conectados a Axis, né? Isso. Axi Internacional. Então, que Isso. também é mais um balizador, é mais um recentralizador para vocês, além da própria igreja, além de vocês retroalimentarem isso de forma contínua. Acho bem, bem interessante. Você vai ver que no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre essa conexão que existe entre o plural, né? Como é que a gente lida com esse plural e como é que a gente se posiciona em relação a isso. Mas ainda falando sobre princípios, quais são os princípios que regem o projeto pedagógico e espiritual do colégio? Essa é para você. Essa já tá Zé ligada. Tá de boa aqui hoje. Tranquilo. Tá de boa. A parte do pedagógico, bom, eu tenho formação de aula lá. Você era professor de geografia, né? Ela história. comentou comigo com a câmera desligada. E quando eu... Até muito interessante o chamado à capelania no colégio, que foi justamente, primeiro filho, ao conversar com a minha esposa, eu falei assim, olha, dei aula em muitos colégios aqui em Campinas, na região, mas eu sempre falei para minha esposa que, olha, eu gostaria que meu filho estudasse no colégio presbiteriano por causa justamente disso, do pedagógico e da questão de princípios e valores que não se fecham apenas nos princípios e valores, mas entendem os princípios e valores como sintomas, né? Isso não é fala minha lá do Tim Keller, lá da Igreja Centrada, mas é justamente isso. Esses sintomas estão lá. E estão lá na sala de aula, no dia a dia, no futebol. Eu até brinquei de deixar aqui pronto, tipo assim, meu trabalho justamente é chegar na sala e falar assim, olha, como os discípulos de Jesus jogariam bola na educação física? Porque, como você comentou, esse testemunho diário, né? Sim. Então, quanto como a gente pontua esses princípios e valores? Primeiro, qual é a realidade dessas crianças? Qual é a realidade, qual que é a cosmovisão desse mundo? E ao entender essa cosmovisão do mundo, que está à nossa volta, nós estamos rodeados por ela, como a fé cristã, com a cosmovisão cristã, combate isso. E cada vez mais eu tenho percebido que nós temos que fortalecer a cosmovisão cristã, ensinar a cosmovisão cristã. Ensinar de fato como aquele indivíduo olha para o aluno da sala que não é cristão. E aí ele não vai entender quando eu falo assim, olha, capelão, ora pela prova. E o menino vai olhar com uma cara, tipo assim, como assim ora pela prova? Você tem que ter estudado. Não faz sentido você só pedir oração agora. Então tem que ter esse mútuo respeito, que a gente vai estar falando possivelmente no outro bloco, dessa pluralidade na sociedade, porque a gente entende que essa cosmovisão dentro de um colégio confessional é sim um tratar num ambiente controlado. Mas é o que eu sempre falo para o ensino médio, terceiro ano, cara, vocês estão saindo daqui e vocês vão para ambientes que não estão controlados numa instituição confessional e que deseja ser intencionalmente confessional a cada tempo, a cada momento. Então, esses princípios, sim, são dos valores que a gente vai para da filosofia, para a questão da filosofia grega, já falando de valores. Sim, tem tudo isso, mas não é só isso. Há uma intencionalidade nos devocionais semanais, em todas as salas. Há uma intencionalidade em abrir as nossas agendas e aconselhar esses alunos, entendendo eles e ouvindo eles, entendendo que as inquietações deles, Cristo Jesus continua sendo a resposta. Acho que esse é um ponto. Né? E as famílias também. Exatamente. Né? Porque nós atendemos as famílias também. Esses alunos, e qualquer problema que aconteça, eles se sentam e o Felipe participa, né, dessa reunião sempre conosco. E ele tem uma capela bem intimista para atender os alunos, além da capela do templo, né, da igreja, uma coisa separada. da EPI. Sim. Uma capela intimista para atender os alunos do ensino médio. Eles têm o devocional diário com os professores e tem com o Felipe, semanalmente. Né? E os atendimentos particulares também. E o Mackenzie também está muito alinhado
né? Com essa cosmovisão que o colégio também comunga. Rosana, e o projeto pedagógico, efetivamente, que aí está mais na sua mão. E aí, como é que você monta isso? Porque eu posso, nesse momento, estar ouvindo aqui esse episódio e estar falando, puxa, legal, eu vejo que do ponto de vista de valores e de propósito eterno, que é o que a gente busca, eu estou bem cercado com aquilo que eles estão propondo. Mas e valores pedagógicos, do ponto de vista de conhecimento mesmo, para fazer com que ele tenha qualificação para poder competir nisso daí? E isso está mais ligado com a sua área. Como é que vocês buscam? Você já me falou do SME, né? O Sistema Mackenzie de Ensino. Sim, e que é um sistema de excelência, Ok. né? A busca da excelência pedagógica, ela é constante, porque você não consegue entregar nada menos do que o melhor quando você trabalha com a visão de que todo o seu trabalho está sendo realizado para a glória de Deus, né? A educação cristã, ela começa no temor do Senhor e termina na glória de Deus. Nós temos tido um grande número de alunos que, quando saem do colégio, eles não precisam prestar um cursinho para ingressar nas melhores universidades do país. Não existe um foco na busca pela entrada na universidade, e sim uma conscientização de que, se eles realmente cumprirem o papel de estudarem, valorizando o ensino que os pais estão proporcionando, né? E buscando, porque o colégio ele oferece também uma busca grande pela cultura geral, pela arte, pela criatividade, estimula a criatividade. Então, nós temos sarau literário, mostra litero musical, que hoje são grandes espetáculos que os colégios não perdem mais tempo com isso, né? O foco é em você estudar e passar numa boa universidade e aquele ritmo frenético. E nós não trabalhamos assim no colégio. Nós incentivamos a leitura, incentivamos que eles consigam escrever bem, né? Como consequência de serem bons leitores. Nós incentivamos que eles toquem instrumentos musicais. Nós temos uma escola de música no contraperíodo, temos uma escola de balé, nós temos um professor de arte que incentiva muito as crianças a construírem os cenários, inclusive, da Mostra Litero, que é um grande espetáculo anual, com mais de 2 horas de duração, às vezes, né? Envolvendo todos os alunos, desde o maternal até o ensino médio, onde eles cantam, dançam, representam, eles escrevem poesias, né? E ajudam a construir os cenários também. Então, a nossa metodologia não é focada no marketing do colégio por alunos que passam nas melhores universidades. Pelo contrário, o nosso colégio pouco faz propaganda de si mesmo, não temos quase nada na mídia, só um Instagram e alguma coisa no Face, né, Felipe? Mas nós não temos propaganda do colégio, né? E a nossa metodologia está focada em que eles tenham cada vez mais consciência de que eles são pertencentes a um corpo, né? Que é o corpo de Cristo, unindo o que eles aprendem na família, um tripé bem forte entre família, igreja e escola, né? Isso faz muito sentido com o fato de que a gente está vivendo uma fase de muitas pressões e a gente vê alguns jovens que eles estão sendo expostos a essas pressões, eles têm um melhor conteúdo, mas eles acabam bugando. Que tem se falado muito sobre soft skills, né, que são as habilidades comportamentais, que você acaba tendo uma pressão de um nível tão grande sobre a sua vida que você não sabe como se portar. E eu acho que quando você tem um bom ambiente, que é o que vocês estão falando, pelo menos é o que eu estou lendo do que vocês estão falando, você consegue construir com as mesmas informações, mesmo que sejam menos, tá? Mesmo que seja uma corrente de informações menor, uma pressão de informações menor, mas a retenção acaba sendo melhor. E essa retenção faz com que a pessoa tenha um desenvolvimento dentro das provas que são propostas, melhor do que muitas vezes um camarada que o cara ele estuda 22 horas por dia numa pressão incrível, porque ele buga. Você concorda comigo? Isso Nós está acontecendo. recebemos vários alunos assim,
no Recebe colégio. que já vem Sim. bugado já, né? Sim, A vários. sensação é que eles vêm quebrados. É isso. Essa é a sensação. É Quando você isso. fala exatamente isso. A sensação é que eles vêm mesmo. quebrados e precisam até desse acolhimento, desse tempo de respiro mesmo, sabe? De entender como, exatamente como você comentou, o rendimento, a alta performance, né, na questão. Mas, mas a que custo? Mas o quão esse indivíduo está sendo estrangulado na questão de sua expertise, sua vivência, para que custo, né? A impressão que eu tenho conversado com muitas pessoas aqui nos diversos quadros que a gente tem, é que a gente está colocando pressão no lugar errado. A gente está criando a geração dos Enzos, que são fracos para um monte de coisa, e a gente põe muita pressão em coisas que não são valores eternos ou que são significativamente tão importantes assim. Então, às vezes, você fala para a criança, isso é uma coisa que a gente tem falado bastante aqui, ao invés de você falar para ele, vem jantar, e aí na mesa apresentar o que temos para jantar, você pergunta, o que você quer jantar? Entendeu? É diferente, você quer ser sempre o agente de alegria para aquela criança. E isso fragiliza a criança em muitos aspectos. A gente tem quadros aqui, conversando com psicólogos, que têm apontado isso. No entanto, a gente quer que os nossos filhos, nós, de um modo geral, o mundo, quer que nossos filhos entrem nas melhores universidades, quer que eles tenham um melhor emprego e coloca um nível de pressão sem dar para eles a estrutura necessária para eles poderem aguentar isso. Então o cara quebra, não tem como, ele vai quebrar, né? Você tinha falado, Rosana, ainda com a câmera desligada, que você hoje tem todas as salas, né? Ou seja, do primeiro até o terceiro colegial, acho que é o terceiro colegial que se fala ainda. Terceiro médio. É médio, você Ensino ficou médio. velho, né? Você ficou só Eu também velho. vou falar coisa, fica Eu sou Terceiro velho. ensino médio. Do terceiro do ensino médio. Isso. E você diz que tem uma sala para cada um e que você não tem mais estrutura para poder ter mais salas, porque você está na sua capacidade máxima. Sim, a não ser que nós tenhamos alunos no período da tarde. Ok, né? aí No você poderia abrir um vespertino. outro Aí eu horário. poderia abrir uma sala de cada no período vespertino. Hoje você não tem? Eu tenho o período integral do infantil, do maternal até o 5º ano, eles podem ficar em período integral. Você está me dizendo então, que, na verdade, assim, bem conversadinho, dá para encaixar em algum lugar, de repente, do volume de pessoas que chegar. É isso? Não, na verdade, alguns alunos que também são do fundamental, que precisam muito ficar, a gente acaba até o 6º, 7º ano, acaba abrindo para alguns poucos alunos, mas o grande foco é desde o maternal, Sim. que começa com 1 ano de idade, até o 5º ano, eles podem ficar em período integral Entendi. no colégio. Olha, o perfil de aluno que vocês desejam formar, vocês acabaram dizendo aqui para mim, né? Não é só o desempenho acadêmico, De forma alguma. É diferente. Você quer colocar além do desempenho acadêmico, se eu estou entendendo, é você dar para essas pessoas um valor que realmente as escrituras elas propõem, né? E a gente permite, acho que nós como membros de igrejas históricas, e muita gente aqui que está vendo a gente pode não ser membro de igreja histórica, mas entende. Por igreja histórica eu estou dizendo aquelas igrejas que já têm 300 anos, 400 anos, batistas, os presbiterianos, mas de um modo geral aí existem outras também denominações, eles tinham um cuidado muito grande com a educação, né? Sim. Era muito comum, inclusive, que você tinha uma igreja e ao lado dessa igreja Exato. uma escola, né? É histórico isso também. É histórico, isso. né? Então, Exato. assim, inclusive, hoje eu acho que isso é uma falta que existe, né? Assim, se você for analisar o número de pessoas que temos hoje em Campinas e o número de colégios confessionais é até pequeno, né? Sim. E está acontecendo um movimento até para a gente voltar isso, porque a gente está vendo que está havendo uma contaminação muito grande aí fora, a gente vai conversar sobre isso, e as pessoas estão correndo para escolas confessionais, colégios confessionais, para poder ter essa cosmovisão, né? Dar uma blindagem, uma segurança para as crianças, né? Você também falou sobre o fato da fé estar integrada ao currículo e à cultura da escola, né? Ela está sempre permeando ali. Sim, nós trabalhamos sempre sobre valores e princípios bíblicos, né, cristãos. E essas crianças, a nossa maior preocupação hoje, as crianças e os jovens, é formá-los no caráter. Porque nós temos visto uma fragilidade muito grande, né, dos jovens, a influência do que eles recebem vindo de celulares e toda a mídia, e essa permissão de que o que você quer escolher para comer no restaurante, né? Sim. Não, olha, hoje você vai comer determinado alimento. Então, está sendo dada muita liberdade Sim. para que eles escolham, né?
E a escola cristã, ela funciona como um farol. Ela indica o caminho e a direção, né? E nós não podemos, de forma alguma, perder essa visão. A nossa missão é ter uma educação de excelência e conseguir construir, junto com a família, né, como grande parceira, o caráter desses meninos e meninas que passam por nós. Como eu já estou há 27 anos neste colégio, eu tenho tido a oportunidade de ver crianças que entraram lá desde o maternal e já estão na universidade. Você acompanhou toda Essa trajetória nos foi possível, né? Pelo número de anos. E eles voltam para nos rever, para contar como Existe está um a vida. vínculo, né? Existe um vínculo muito grande de afeto, né? Eles gostam muito da escola, normalmente a fala deles, eles gostam muito de estar no colégio, se dão muito bem com os educadores, não é? Eles têm muita liberdade de conversar e de se expressar, mas eles são muito orientados pelo exemplo, não é? Para que tenhamos coerência no que nós estamos propondo como ensino e nós sabemos que o mais importante é o exemplo, realmente, né? Então, a formação de caráter desses meninos e meninas é a nossa missão. É a coisa mais importante. Além da excelência pedagógica. É formar, não é informar, né? Inclusive, hoje a gente está vivendo uma fase que o nível de disposição de informações era gigantesca, né? Você precisa ter uma boa curadoria, ok, mas somado a isso, você precisa ter uma intencionalidade. O que você quer formar de verdade, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que é uma pergunta que vocês não vão ter esses dados, eu imagino, mas é só por impressão mesmo. Você imagina que dos 100% dos alunos que vocês têm, quantos por cento são cristãos evangélicos? A gente tem uma estimativa aproximada, no sentido, eu posso falar das salas, do que eu conheço dos alunos. A média é quase 50-50, em termos de confessionais e que frequentam uma igreja, 50%, 50% não. 25% desses 50% que não são, que vão a uma igreja, se dizem cristãos, mas possivelmente na caminhada tiveram o desigrejar, né, e ficaram nesse processo. Porém, é interessante que os 50% que se dizem cristãos e são de lares cristãos, na capelania a gente olhar eles e acompanhar, não é a intenção da capelania haver um discipulado, até mesmo porque eu não creio num discipulado coletivo, deve ser individual, não há... É até uma oração minha diária para que nessas igrejas, e eu sempre incentivo eles, buscar nas suas igrejas locais pessoas que vão discipular e a gente ajuda no processo. Mas desses 50% que se dizem cristãos, 25% eles são mais culturalmente cristãos. Entendi. A religiosidade está mais presente. Ela não está no âmago, no coração, na profundidade dele. E como é um ambiente educacional, a gente já passou por escola. A gente sabe que nos leva a altos e baixos, desde o campeonato de futebol, a questão de, eu estou... Porque é o que acontece às vezes, do menino chegar assim, então, mas eu estou gostando de tal menina. Eu falei, ok... Tá, mas o que você vai fazer com isso? O que vai fazer com esse sentimento? Porque, como vocês estão comentando, as crianças hoje têm tido tanta abertura, mas quando a gente chega e fala assim, olha, os limites são esses. Os posicionamentos como homem, como mulher, como valores, são esses. E é interessante que quando a gente coloca esses limites, eles se interessam muito mais. Há alguns anos, dois alunos, um aluno do ensino médio, os dois alunos do ensino médio, não cristãos confessionais, chegaram para mim e falaram assim, olha, a gente pode conversar com você? Eu falei, meu Deus, um casal tá indo conversar com o capelão, pode ser tanta coisa, a gente se preocupa com tanta coisa. Do que se trata? Já olhou para a aliança? Exatamente, a gente vai longe, né? Mas a conversa deles foi olhar para mim e falar assim, olha, a gente não é cristão, mas a gente gostaria de ter um namoro correto. Pautado. O que a gente faz? O que a gente não faz? O que a gente pode fazer? O que a gente não pode fazer? E eu pude parar e pensar, cara, na minha igreja, às vezes, eu não tenho esses casais isso, né? Indo a uma liderança eclesiástica e tal. E falei assim, olha, a gente não quer errar. Né? Então, é muito interessante. Não, porque... isso é um grande certificador, não é certificador. Eu acho que é um feedback de que você está fazendo a coisa certa, né? Sim. Você está fazendo a coisa certa, né? Porque senão o camarada não ia nem buscar isso. Eu tenho uma irmã que não é cristã, que ela
trabalhou numa agência que ficava dentro de uma grande igreja evangélica em São Paulo, que tem uma escola, tem gigantes. Ela fala, de modo algum eu faria parte dessa... E assim... na verdade, assim, eu nem sei, até a gente estava conversando aqui off-records, eu nem classifico esta denominação como sendo uma denominação cristã evangélica séria, tá? Sim. Talvez você vai saber quem é, mas eu não vou falar porque a gente não pode ser processado, eu não estou com tanto dinheiro assim para ficar pagando processos, né? Vamos seguir adiante, mas tem uma coisa que você falou que para mim é muito interessante. Quando uma pessoa, ela chega e fala assim, olha, eu estou gostando daquela menina, você vai direcionando. A pergunta é, e se chega alguém e falar assim, eu, menino, estou gostando daquele menino? Como é que lida com isso? Acontece muito mais do que eu gostaria que verdade? acontecesse. Hoje, né? É verdade? Muito mais meninos e meninas. Mas eu posso contar um caso de um aluno, sem Dá dar mais nomes, é detalhes, claro. mas ele é ateu, Uhum. de família ateísta. E ele chegou e falou assim, olha, eu ouvi na minha sala falando que indivíduos que seguem ali, isso, vão pro inferno. Uhum. É verdade? E aí eu fui orar e falei, vamos conversar amanhã, porque essa noite eu vou orar muito. Não, você fala assim, eu estou sem tempo para atender você, mas isso é muito importante, amanhã a gente se fala, tá bom? E essa é a conversa que a gente sempre tem. A gente sempre não pode tirar da voz deles. Sim. Você não pode deixar sem resposta, e você tem que ir com Crianças que querem profundidade. perder tempo mesmo, Sim. e eu sempre brinco com eles, amam educação física. Então, Sim. assim, você quer falar comigo? Claro, eu acho que eu tenho na sua educação física. Quem que você acha? E é muito interessante, porque não, tio. Porque, Entendi. não. E tem alguns que falam. Fugir da aula para ir para conversar com o E tem alguns que vão falar assim, ok, vamos conversar, eu preciso conversar. Nesse caso, eu pude sentar com esse aluno, apresentar a palavra. E isso é um ponto muito maravilhoso do aconselhamento bíblico. A gente apresenta o que a Bíblia diz. Sim. Não é o que eu acho sobre Sim. isso, o que você acha sobre isso, o que a nossa sociedade impõe, mas o que a Bíblia diz. Sim. E isso é muito importante, que eu comentei com ele. Assim, a Bíblia é um norte, é uma orientação muito clara em diversos aspectos. Uhum. Não vamos fechar apenas nesse aspecto, mas em tantos outros aspectos. E aí, ao apresentar tantos outros aspectos, isso é um norte para quem se diz cristão. Uhum. Eu não posso requerer de você, eu até fiz a piada com ele, eu falei assim, que time que você torce? Eu sou São Paulino. Eu falei assim, decore o hino do Palmeiras. Tem sentido isso? Mas lógico. Não, tio, eu torço para outro time. Exatamente. Eu não posso requerer de você, não cristão, uma conduta que você sim deve requerer de mim como cristão. Porque é o que a Bíblia nos orienta. E quando entende-se e apresenta esse aspecto, isso muda muito. Mas quando como você comentou, ao aluno chega... Acontece, como eu comentei, muito mais do que vocês imaginam, o pessoal que está assistindo. Mas quando eles entendem que é uma abertura no aconselhamento, na capelania, para um aconselhamento bíblico, e pessoas que se importam... Eu estava falando com a minha esposa há um tempo atrás, é muito fácil os aspectos de um teólogo que fala condenar todos para o inferno, ou condená-los todos para um céu que não é os céus. Um céu tão democrático, né? Tão universalista, né? É muito fácil esses dois caminhos. O mais difícil é esse caminho que você vai à Bíblia e você acompanha esse indivíduo. E você estará lá aberto às quedas, estará aberto às dúvidas, estará aberto às crises, e você continuamente vai clamar a Deus para que Deus se manifeste nele. E ele se torne o discípulo de Jesus. Não há uma receita pronta, não há um momento rápido, não há uma resposta rápida, mas há um caminho longo, doloroso para ambas as partes, o que aconselha e o que luta por isso. E acho que o mais interessante é a gente entender que na fé cristã a gente vai transpassar aquela síndrome do super-homem, ou aquele conceito, eu não sou o salvador e senhor dele. É Cristo. E as crianças com as crianças? Porque assim, quando uma pessoa... Eu estou pondo muito ele, né? Precisa ver quase... Não, por favor, use e abuse. Você use e abuse dele, você trouxe ele para trabalhar. Eu falei, você vai trabalhar, eu estou aqui só mostrando meu lindo rosto. Vamos lá. Na verdade, o que acontece é o seguinte, quando você tem esse caso, como você acabou de dizer, você vai com a centralidade bíblica, trata ele desta forma e apresenta aquilo que é a razão da nossa fé, né? A nossa regra de fé e prática são as escrituras. Ele que te procurou, não foi uma questão de aconselhamento forçoso, Exato. né? Então isso fica muito claro. Mas e quando você tem, por exemplo, um comportamento homoafetivo e as pessoas da classe
elas começam a ter um comportamento não cristão com essas pessoas que têm um comportamento homoafetivo? Como é que você trata isso? Eu diria que a gente vai com os dois pés no peito, né? Desculpe o português, assassinando a língua portuguesa, para com os cristãos. Aham. É chegar nos meninos, nas meninas, e falar assim, vocês são cristãos. Então vocês têm que ter postura cristã. Uhum. Amar a Deus acima de tudo, com todo o seu poder. Isso é lindo, Uhum. é maravilhoso, eu faço isso dentro da minha igreja. Uhum. Mas o segundo mandamento que Jesus sintetiza todos os outros, fala assim, esse é semelhante ao primeiro, amar ao próximo como você se ama. E daí a gente vai com todo amor e carinho falar com a criançada, todos crianças pra gente, tá? Todos crianças, desde os pequenininhos até os que são mais do que eu. Todos eles. Olha, vocês têm que fazer isso. Vocês têm que amá-lo. Vocês têm que amá-la. Ah, mas eu não concordo com isso. Ok. Eu não concordo com muitas coisas que vocês fazem. Uhum. E Deus me manda amá-los. Uhum. É fácil amar vocês. Lembra aquela briga que a coordenação foi na direção e daí... É fácil, né, Dani? Não é funcionando. Via de regra, o respeito. É. Nós Mas, não... mas isso é uma exigência maior para o cristão? Aí eu estou fazendo a pergunta contrária. Fala assim, será que você exige demais do cristão? Eu diria que é uma conversa no meio de tantas outras conversas, Uhum. e daí eles entendem que o nosso parâmetro é bíblico, Uhum. e apresentando para eles o que é o parâmetro bíblico. Uhum. É como se a gente estivesse descortinando a eles, olha, o que a Bíblia diz quando ele diz isso. Ela diz exatamente. Tá lá o versículo, ok. Mas esse mesmo versículo também cita outros pecados. Coríntios, por exemplo, como Paulo cita a igreja de Corinto, é muito claro. E, olha, há outros que também não vão para os céus, outros mas e aí? E algumas lutas que vocês praticam, então a gente não vai seguir uma linha teológica universalista ou liberal, mas nós vamos acolher a todos. É nosso papel como cristãos defendê-los no sentido de os cristãos, vocês têm que demonstrar o amor de Jesus Cristo na vida desses jovens. Porque eu sempre já tive essa conversa com 2 alunos especificamente, assim, não, mas é difícil, é no dia a dia. Sim, sempre vai ser difícil. Mas eu quero que ele saia e ele se lembre de discípulos de Jesus que cercaram aquele indivíduo de atos de amor. E eu posso falar por experiência própria de indivíduos que, em um determinado momento, Deus se manifesta. E o Espírito Santo de Deus transforma aquela vida. Ele que convence. Não é nosso papel, não é meu papel. A gente estuda, a gente se prepara, vai, mas é o Espírito Santo de Deus que convence. E quando ele convence, há transformação. Você ia falar? Nós, por exemplo, decidimos que não teríamos celulares na escola há anos. Há mais de 3 anos. Muito mais tempo do que... Muito anterior. Sim. Fomos, assim, muito criticados pelos gestores de outros colégios, né? Parecíamos pessoas, assim, de outro planeta. Extremistas, né? Extremistas. Nesse sentido da Radicais, tecnologia. Radicais. Só que, assim, a qualidade do ensino melhorou visivelmente, né? A qualidade das aulas, a maneira como os professores conseguem, de uma forma muito mais clara, se comunicar com eles. Eles voltaram a conviver, né? Eles voltaram a conversar, a brincar. Mesmo os maiores, né? Brincam muito, jogam. Enfim, coisas que não existiam antes dessa proibição. Essa proibição. E nós pensamos, nós vamos tomar essa atitude e nós vamos perder muitos alunos. Pelo contrário, o colégio só cresceu, né? É muito bem indicado. Cresceu porque em quantidade e cresceu em qualidade. Em qualidade. E ambiente, em né? quantidade. Você percebeu isso? Nós somos hoje muito bem indicados. Nós só recebemos alunos por indicação, praticamente, né? Pelos outros pais. E esses jovens que nós achamos que iam ficar revoltados, eles, pelo contrário, eles acataram, entenderam e viram que isso é para o bem deles, principalmente, né? Então, há um respeito que normatiza essa escola. Rosana e Felipe, isso para mim faz muito sentido trazer desta forma como a gente está trazendo, porque essa é uma das principais dores atualmente. Eu vou falar daqui só para todo mundo ficar na mesma página, mas todo mundo sabe disso. As pessoas que estão assistindo a gente sabem disso. Então, na verdade, as pessoas estão falando sobre gênero fluido, as pessoas estão falando sobre verdade, a sua verdade, a minha verdade, não existe uma verdade absoluta.
a gente está falando sobre desconstrução de diversos valores que eram tidos como valores universais, e nós somos um país ocidental, então todo o Ocidente ele foi formado na sua legislação mesmo, nas suas constituições federais, quando eram federações, né? Através dessa visão cristã. Tem sempre, né, um pouco do sal cristão em tudo isso. Isso começou a derreter de uma hora para outra. E aí, hoje você tem muitas famílias cristãs que os seus filhos estão estudando em colégios não confessionais. E quando eles fazem isso, eles estão concordando com aquilo que está sendo formado na escola. E até pouco tempo atrás, eu vou até abrir um pouco isso para vocês, eu procurei ser muito neutro, se é que existe essa possibilidade, para trazer aqui pessoas de colégios confessionais e colégios não confessionais. Só que conforme eu fui caminhando com o quadro, com convites, com pessoas, eu percebi que não dá para manter uma neutralidade, porque a gente está vivendo num nível de hostilidade muito grande. Sim. Então, assim, quando você fala sobre colégios não confessionais, você tem aqueles que são porta larga de um nível extremo, estou usando aqui um jargão de crentes, né? Que é assim, você tem tudo que é porcaria possível lá dentro, tudo que é porcaria possível. E eu estou falando agora para muitas pessoas de Campinas, do qual, inclusive, conhecem muitos colégios. Meu filho estudou no colégio aqui em Barão Geraldo, eu não vou dar nome para processar, estudou por anos e anos e anos, e este é um colégio que a grande maioria de membros da igreja da qual eu frequento, que é uma das gigantes de Campinas, tem os seus filhos estudando. E esse colégio virou um colégio porta larga. Tudo que é de ruim, de cosmovisão, está sendo construído. Do ponto de vista de intelectualidade, puxa, uau, sabe assim, eles têm um currículo admirável, têm certificadores internacionais, estão ligados com um monte de coisa. Do ponto de vista formacional, meu Deus, eu desafio os pais que estão nos assistindo aqui a entenderem o meu ponto. O meu ponto é, se você está pagando para o seu filho se formar numa escola, ele está sendo formado com uma cosmovisão que vai distanciar ele totalmente da sua cosmovisão. Será que não você poderia escolher um colégio confessional para poder propor esse tipo de coisa? Eu estou falando isso só agora, depois de muitos minutos já, porque eu fiz vocês mostrarem um pouquinho quem são vocês. E agora eu estou me expondo a vocês de modo bem aberto para que todo mundo saiba qual é o meu pensamento, sendo um host de diversos quadros que a gente traz aqui, que a gente conversa. A gente tem falado sobre isso continuamente. Então, quais são os temores que os pais não cristãos têm em relação à igreja ou colégios confessionais? Vão querer converter o meu filho. Eu não sou cristão, eu não gosto disso. Então, vão prender ele dentro de uma religiosidade, pregando isso o tempo todo. Vão trazer usos e costumes, dependendo do colégio, tem usos e costumes, tem dogmas, doutrinas, de um monte de coisa ali. Então, mesmo que não traga a necessidade de conversão, colocam ele dentro de uma formatação religiosa. A outra coisa que eu ouço bastante eu não quero que o meu filho viva numa bolha. Só que você quebrou isso daí dizendo para mim, peraí, eu sou 50% confessional e 50% não confessional. Eu, com o colégio, sou 100%, mas os alunos não são. Então, furou a bolha. Estou errado? Sim. A gente está falando de tudo. Exatamente. Você está me dizendo que você tem homoafetivo lá dentro, você está dizendo que você tem todo mundo lá dentro, certo? A escola ela é um reflexo da sociedade. É isso? Não tem como a gente falar assim, não, aqui vai ser um reduto e só teremos... E é muito interessante isso, porque é necessário que esse indivíduo... ok, eu quero ser um discípulo de Jesus, mas ele tem que ser apresentado ao mundo real. É fato, senão ele fica blindado num lugar que não faz sentido nenhum a hora que ele foi disposto, né? Eu tive uma mãe que foi conhecer o colégio, levou uma filha... E ela era uma mãe que não acreditava em nenhum tipo de doutrina religiosa, era ateia. E a menina ficou encantada com o colégio. E ela também gostou muito do colégio. Só que ela falou, olha, eu não quero um colégio que fique apresentando para minha filha um Deus punitivo, um Deus que tudo proíbe, um Deus que castiga. Eu falei, olha, mas que bom, porque o nosso Deus... Nós também não acreditamos num Deus como você está me apresentando. Pelo contrário, né? Nosso Deus é um Deus de amor, perdoador, benevolente. Então, assim, não tem nada a ver com o que você está me falando. Eu sei que essa mãe acabou colocando a filha, apesar dela não acreditar em nada do que a gente apresentava, mas a menina continuou conosco, né?
E, pelo contrário, ela absorveu muito do que a gente estava propondo, ensinando, e ela foi muito feliz ali durante o tempo que ela ficou no colégio. Depois acabaram se mudando de cidade e tal. Mas esse desafio de apresentar essa cosmovisão cristã, fazendo com que eles aprendam a usar esse filtro, né, do que é ruim, descartar o que é ruim e aproveitar o que é bom e trazer para dentro da vida deles, é o nosso desafio maior, né? Porque coisas ruins são apresentadas o tempo todo. E o nosso desafio maior é ensiná-los a discernir qual é o caminho e a estrada, né, que eles vão seguir para que eles tenham cada vez mais êxito na vida, né? Êxito emocional, né? Êxito profissional. Mas não adianta só ter um êxito profissional enorme e não ter um êxito pessoal. Como indivíduo, né? Como indivíduo, propósito de vida, a pessoa né? não tem. Ser feliz, Sim. né? Sim. Rubem Alves sempre falava que a gente deveria levar os olhos para passear. Por quê? Deus criou um mundo muito bonito. Ele precisa ser apreciado, ele precisa ser inspirador para as nossas vidas. E hoje o que nós vimos é um consumismo extremo por parte dos jovens também, né? Eles não dão mais valor às relações pessoais, tanto que, quando tinham celulares, eles só conversavam através dos celulares. Sim. Né? E isso é um comportamento mundial, né? Mundial. E o que nós mais priorizamos ali é que eles tenham consciência do que eles estão tendo acesso, né, a uma educação de muita qualidade, a uma formação de qualidade espiritual, acadêmica, né, para que eles valorizem isso e tragam isso para dentro da vida deles e continuem depois que sair de lá. Porque, como o Felipe já citou, eles vão para um ambiente que não é mais um ambiente controlado. Né? Tanto que nas formaturas do terceiro médio, sempre dá uma dor no coração de dizer, meu Deus, esse menino vai... Sim, essa menina vai para longe a sensação de do seu filho sair da sua casa, né? E muitas vezes eles voltam para nos dizer como é que está a vida, para nos rever, para dar um abraço. Isso para a gente demonstra que estamos no caminho certo. Não, e outro, É uma receita que dá pode certo. acontecer de alguns se perderem, sim, faz parte, né? Não tem, nossos filhos podem acontecer isso, né? A gente acredita que você é presbiteriano, vocês são presbiterianos, vocês acreditam na livre agência, eu tenho o direito de escolher o que eu quero fazer. Não é livre-arbítrio, tá? Nicodemos falou para você, já vai estudar melhor. Mas a ideia toda é assim, você está dando toda a formação para ele, essas pessoas estão conseguindo escolher. Eu acho que esse que é o ponto. Eu acho que é interessante, você vê que eu não estou fazendo disso agora só uma entrevista, estou fazendo um bate-papo. O bate-papo dizendo o seguinte, você fala-se muito atualmente sobre LGBTQIA+, e inclusão. Fala-se muito sobre movimento woke. A igreja cristã bíblica, centrada na Bíblia, ela é a mais inclusiva de todas. Exato. É incrível isso, as pessoas não conhecem isso, né? Quem viveu um ambiente que foi nocivo ao diferente, viveu num ambiente que era religioso, mas que não era cristão na sua profundidade. O cristianismo, ele é inclusivista. Eu não estou dizendo que você consiga fazer com que a pessoa, sendo da forma como ela quer ser, vai entrar no reino dos céus. Mas ela vai viver a vida dela do jeito que ela bem quiser. Com relação à morte, já não passa mais por nosso crivo. Aí nós temos o autor e consumador da nossa fé, que propõe como é que as coisas vão acontecer. Concordem comigo nisso? Sim. Eu acho que isso é um ponto para quem está vendo a gente, né? Falando assim, cara, eu não quero colocar meu filho nesse ambiente que vai ser uma extensão da igreja. Não é uma extensão da igreja, é uma extensão dos valores que a igreja tem. Certo? Sim, com certeza. E não a igreja como instituição, né? Mas a gente entender o colégio confessional sendo uma extensão do reino de Deus. Acho que esse é um ponto, né? Como a gente comentou, existem alunos que não são cristãos, alunos que são cristãos, e os que são cristãos a gente vai chegar, sim, mais próximo, porque a gente está falando para iguais, né? Certo. E os não cristãos, há um convite deles entenderem e verem em nós, primeiramente, em verem em nós, depois ouvirem em nossas palavras o que acreditamos, o que é cosmovisão cristã.
né? E nas coisas simples, e isso que é interessante, nas coisas do dia a dia, as crianças aí são aquelas esponjinhas, né, que eles pegam as coisas muito simples, muito simples. Como eu falei, eu passei por muitos colégios aqui na região, e eu me lembro desde sempre, a Rosana, ela recebendo os alunos. Na entrada, o aluno, e eu tomei essa cultura também, então o aluno chega na escola, a diretora está lá, o capelão está lá, e com os meninos, tem uma coisa que é interessante que eu sempre falo, assim, está desamarrado? Tio, eu não sei. Eu já amarro. E eu brinco com eles que eu tenho toque, né? Eu arrumo a gola da blusa deles. Mas isso molda, né? E justamente essas coisas simples. Né? E traz uma proximidade com os pais também, né? Porque Isso para mim é rico. O colégio abre as portas às 7 da manhã. Então, invariavelmente, estamos nós lá, recebendo cada criança, abraçando, desejando uma boa aula, desejando um bom dia, conversando com os pais, né, que deixam as crianças ali. E isso traz uma proximidade tão grande. Hoje um aluninho me parou e falou: Tia Rô, você é uma pessoa tão legal, eu gosto tanto de você. Bonitinho. E eu falei: puxa vida, que bom, né? Receber essa troca de carinho das crianças. E que, aliás, renova nossas baterias, né, Felipe, Muito. todos os dias. Tem dias que você Mas, precisa de um abraço, né? Você não precisa de 1 milhão na sua conta, você precisa de um abraço. Né? Né? Exato. Verdade. É mais caro. Um abraço é mais caro. Verdade, um abraço verdadeiro. É uma escola intimista, né, que realmente se preocupa com a formação individual de cada um desses alunos. Deixa eu te fazer uma pergunta ligado com o que você está falando aí, que já estamos entrando em relação à família, né? O lar cristão sendo uma extensão. A escola tem que ser a extensão do lar cristão, né? Sim. Esse é o ideal, né? Então não adianta você imaginar, eu estou falando não você, mas as pessoas, que eu não vou ter nenhuma responsabilidade sobre o meu filho. Não adianta eu imaginar que eu vou levar apenas o meu filho à igreja e depois eu posso deixar ele na escola com a responsabilidade delegada para você e pegar e ele vai ser uma pessoa fantástica, maravilhosa. É um conjunto de coisas e, inclusive, a gente tem falado aqui em outros quadros também sobre o peso da representação dos pais. Sim. Não só o tempo que eles passam com os filhos, mas o peso que tem, né? Eles marcam de uma forma muito mais profunda, servem como muito mais referência. Vamos dizer que, de repente, você está com um aluninho que você percebe que ele caiu de rendimento e aí, por algum motivo, ele espontaneamente foi procurar você, Felipe, tá bom? E aí ele contou que está acontecendo problemas, ele está percebendo problemas no lar dele, com o relacionamento dos pais deles. Numa escola normal, você pode até chamar, normal que eu estou dizendo, não confessional, você pode chamar até os pais para fazer um apontamento sobre a criança. Falar: olha, está acontecendo isso, eu sei que vocês podem estar passando por algumas situações, mas é importante que vocês olhem para isso. Entendo que vocês podem puxar outras ferramentas da caixa de ferramentas, né? Sim. Porque assim, você tem outras ferramentas, e aí eu passo essa bola para você. Felipe, como é que sai dessa daí? Isso é muito mais sério do que a gente imagina, e as crianças são mais afetadas do que a gente imagina. A gente às vezes pensa que vai ser problemático numa idade de adolescência, tal. Me marca muito, por exemplo, uma criança, um bebê, que os pais estão separando. Bebê que você está falando é tipo quantos anos? 2 assim, anos. Meses? 2 anos? Um para 2 anos. Uau. E simplesmente na semana que os pais estavam justamente tendo a separação, essa criança não falava direito. Essa criança não se locomovia. E ela ia no meu colo, aliás, todas as vezes vinha, porque é pequena e tal. E naquela semana, a atitude dele, a irritabilidade dele mudou completamente. Da gente não reconhecer ele. Da gente tem que sentar e acolher ele e acalmar ele por minutos e minutos, porque ele estava muito triste, chorando e carente. 2 anos. 2 anos. Olha o impacto disso, né? E aí você passa para uma criança de um primeiro ano, na faixa de 6, 7 anos, e que ela senta na minha frente: oi, fulano, tudo bem? Oi, tio, tudo bem? Então, a gente vai conversando, e falo como foi e tal. Eu falei: como está na sua casa? E aí eu posso recortar essa história e passar para meia hora depois, porque ela ficou chorando o tempo todo. Por isso que até, a Rosana brinca, a gente tem minha meta é quase que uma caixinha por dia, às vezes, né? Você vê a sua produtividade por caixa de lenço. Olha, conta bastante, né? E ela foi, porque a gente não pode só utilizar o método terapêutico na capelania, mas a gente também não pode
tirar que isso não afeta. Uhum. Né? Então, muitas vezes, eles precisam ser ouvidos, eles precisam falar, eles precisam chorar, eles precisam expor de alguma forma o que estão represando de sentimentos e emoções. E quando há abertura, a gente pode sim tentar conversar com os pais e tal, mas aí é uma questão que a gente encaminha muitas vezes até pelas igrejas locais e conversa com um ou com outro, mas como é que tá? Olha, seu filho... E é muito interessante, né? Porque quando a gente vê na palavra de mente cauterizada, é justamente isso, não é? Às vezes, algumas pessoas se apresentam, olha, a gente precisa de ajuda, a gente precisa mudar, olha, orem. E tem vezes que falam, não, já resolvemos, já vai acontecer isso. Não, mas olha, os seus filhos estão sofrendo, olha, está trazendo... Olha a que custo está gerando essa questão, esse desentendimento, essa separação. E não há comunicação. Isso você enxerga nos 50% cristãos e 50% não cristãos, né? Porque a gente está numa fase que muitos cristãos estão se separando, né? Muito comum a porcentagem é quase igual hoje. Pelo menos o que a gente tem não, de vivência nas igrejas e nas escolas. Os dados são esses. A gente importou essa cultura para as nossas igrejas. Né? Se há um tempo atrás falava-se sobre a pessoa ser divorciada, né? O termo era esse, divorciado, já era mal visto. Hoje em dia tem pastores que são casados 2, 3 vezes e está tudo tranquilo. Para algumas denominações, para algumas pessoas, né? A coisa está mais complicada. Mas o que é que fica para mim disso? O fato de que você tem o olhar para a criança, e isso pode ser extrapolado para que você converse com os pais, e se os pais quiserem, se eles quiserem, diferente de uma escola não confessional, você tem ferramentas para ajudá-los. Sim. Para poder instruí-los, para poder ajudá-los efetivamente, fazer diferença. Numa escola, você vai falar o seguinte para o cara, você vai, olha, procure uma igreja. É isso que ele vai falar, no máximo, se ele falar alguma coisa ligada com igreja. Senão ele vai falar, procure um terapeuta de casais, procure... Né? Isso é uma diferença. Isso, para mim, é bastante rico, porque eu vejo que o impacto que a gente tem sobre essas massinhas de moldar, eles não são somente na escolha de um bom colégio. Vai efetivamente das minhas escolhas, enquanto pai, enquanto mãe, e conjunto, enquanto casal, né? Porque isto, dessa complementariedade, ela está vinculada necessariamente com a formação daquele indivíduo. Aquele indivíduo está sendo espelhado sobre ele, né? Ele está percebendo isso daí, né? Então, eu acho que isso é rico. E é como você comentou anteriormente, né? Os pais têm que entender que eles são os protagonistas. Nós somos coadjuvantes. Sim. Nós auxiliamos, a igreja local auxilia, mas toda essa comunidade de fé, seja no colégio confessional, seja na sua igreja local, são coadjuvantes desse ensinamento. Sim, mas eles que são os... Eles são os protagonistas. Então, não pode se mudar os papéis. Infelizmente, alguns indivíduos vão querer terceirizar. Vão querer... Que é normal, é tão fácil, né, gente? É o caminho mais fácil. É o caminho tão fácil, né? A gente está falando de uma coisa tão maluca, né? Sobre acolher diferenças dentro da própria fé. Porque aí você está falando o seguinte, uma escola confessional presbiteriana, de matriz presbiteriana, ela tem toda a historicidade dela, mas ela tem a teologia dela também. Apesar de não ser uma igreja, ela pertence a uma igreja, ela tem uma cosmovisão que foi fomentada por essa teologia. Sim. E dentro do mundo cristão, você tem de tudo, né? Você tem os pentecostais, os neopentecostais, você tem... Hoje está uma confusão total, né? Sim. Como é que você faz para acomodar isso tudo? Alunos reformados, pentecostais, católicos, e aí? Como é que faz? Não temos aula de religião. Não tem aula de religião? Temos aula de religião. Isso é uma forma de você evitar problemas, né? Exatamente. E não trabalhamos de forma alguma com doutrina religiosa no colégio. Isso é muito interessante. Tá? Porque assim... a gente consegue, não é, Felipe, trabalhar mais efetivamente com todos, de forma igualitária, né? Independente da denominação que aquela família pertence, que aquele aluno pertence. Até um exemplo, eu como capelão, muito frequência eu sou convidado para os alunos que são de igrejas que têm batismo por imersão, para eu estar no batismo deles. E daí eles ficam, mas vocês são presbiterianos, é por expressão. Eu vou dizer, e qual é o problema? Eu vou estar lá super feliz que você vai batizar, que você... Ah, tio? Vou? Posso ir? Pode? Então, é muito bom isso. E ele vai. E vou, porque assim, mas é diferente. E qual que é o problema? A gente se vai enraizar a nossa estrutura justamente nas doutrinas que são essenciais. Sim, as fundamentais, né? As fundamentais, que fundamentam mesmo. Sim. E as fundamentais, elas são maiores do que as nossas... peculiaridades teológicas
Isso é secundário. Mas vocês percebem que mesmo não tendo aula de religião dentro da escola, você percebe que às vezes tem um pensamento divergente entre os próprios alunos e que muitas vezes vocês têm que interferir para poder Sim. apaziguar? Acontece Sim. isso? Mediar. Principalmente quando há divergências e um dos lados está sendo bíblico e o outro não. Porque quando os dois são bíblicos, mas são formas diferentes de pensar, eu sento com os dois e falo, queridos, continua pensando assim, é sua doutrina, continua pensando assim, é sua doutrina. E pronto, e sejam amiguinhos. Ok. Podem discutir teologia, mas depois vão comprar uma Coca-Cola na esquina e comer uma São pizza. pontos de coisa. vista, né? Certo. E os dois conseguem se defender, né? Tranquilamente. Agora, quando há aquela questão do, olha, mas está acontecendo isso na vida dele, ele está fazendo isso, e aí eu tenho que chamar para perto, assim, olha, você como amigo, é isso mesmo, ore por ele, mas em termos de falar, eu vou conversar com ele. E é muito interessante que eles mesmos já têm essa cultura na escola. Os primeiros anos da capelania, aquele aluno quase foi expulso. Então vai na diretoria, mas também conversa com o capelão. Era isso. Entendi. Mas aí começou a girar. Ela, na verdade, assim, se você não resolver, vai para ela. É isso que funciona? Ou é mais comum dela para você? Na verdade, nós resolvemos juntos. Né? Sentamos eu, Felipe, a minha coordenadora. Literalmente. Ela. Literalmente. Nós temos a pessoa que foi responsável pela fundação do colégio, que é a Regina Utilha, que é membro da Igreja Presbiteriana e representante da instituição dentro do colégio, né? Ela também acompanha. Então, às vezes, o pai chega para ser atendido, tem 5 pessoas aguardando na minha mesa redonda, que eu tenho na minha sala, né? E quando eles chegam, eles até assustam. Nossa, mas quanta gente! Estamos ali, não perdendo tempo, mas investindo um precioso tempo em atendê-los, orientá-los, não é? Porque nós sabemos que o maior beneficiado será a criança. Sim. E muitas vezes nós precisamos ensinar os pais a como fazer isso. Sim. Você tem 27 mais anos, comum você especificamente também. tem 27 anos, né? É Para mais poder. comum Você tem do que bastante. imagina. Aliás, até falar uma coisa interessante, muita gente pode estar vendo você achando que você é super jovenzinho e talvez até existe esse padrão, né? Se por um lado vê os cabelos brancos e hoje tem o etarismo, falam esse cara não serve para o mercado, o jovem também não é visto com bons olhos. Sim. Você tem 42 anos de idade? 42. Rapaz do céu, ele falou assim, Deus foi bom comigo. Eu falei, comigo não foi tão bom. Não é verdade? Exatamente a idade do meu filho. 42 anos de idade, que coisa doida. Quando eu entrei no colégio, eu tinha uma filha de 10 e um de 15, né? Meu filho 15. Então, eles não puderam estudar no colégio. Eles já estavam muito à frente. E hoje eu tenho os meus netos no colégio. Olha que legal. Né? Então, assim, quando eu poderia sonhar que aquela escola que estava ajudando a ser construída seria a escola que educaria os meus netos. Gente, conversar com pessoas como vocês, para a gente é mega agradável e pouca gente sabe como voa o tempo. Eu estou olhando já para o nosso timer, a gente já está indo para a parte final da nossa conversa, mas eu queria dizer o seguinte, que é muito bom poder ter pessoas construindo o que vocês estão construindo, porque escolas que formam do ponto de vista educacional, instrucional, a gente tem muitas, tá? Você tem diversas delas. Agora, que formam caráter ou que ajudam a formar caráter, porque a gente acabou de falar que é uma responsabilidade compartilhada, é uma guarda compartilhada, são poucas. E eu vou repetir alguma coisa que eu já falei lá atrás, eu preciso bater nisso, sabe? Assim, está me incomodando muito o fato de ver muitos cristãos evangélicos, a gente está falando de um percentual de cristãos evangélicos crescendo muito no Brasil, muito mesmo, que faz com que mercadologicamente, não estou nem falando de outra coisa, estou falando de dinheiro mesmo, as pessoas têm que olhar para a gente com respeito, as instituições educacionais laicas precisam olhar para a gente com respeito. No momento que eles fazem uma readequação dos seus programas e aceitam essa diversidade toda e essa cosmovisão que está aí fora, eles estão dizendo tchau para a gente. É isso que eles estão dizendo. Eu não me interesso por vocês, por 38% desse mercado não me interessa, vocês podem tirar. Por outro lado, existe um grande número de pessoas que têm filhos em colégios particulares, são cristãos, confessionais, e estão pagando, estão dando dinheiro para deformar, do ponto de vista de valores, os seus filhos. Isso para mim não faz o menor sentido. E eu vou reapontar novamente o fato de que o meu filho estudou num colégio de tradição
alemã, de igreja luterana, aqui em Barão Geraldo, em Campinas, onde eu tive prazer de ver ele ser acompanhado, e, no entanto, essa escola hoje não vale nada do ponto de vista de valores. Do ponto de vista educacional, eu acho ela fantástica, fantástica. Do ponto de vista prático do que eles estão ensinando, eles estão sendo inclusivos ao ponto de fazer com que o evangelho saia de lá totalmente. Então, isso para mim me choca. Tristeza, né? É uma tristeza. Então, assim, o que eu estou fazendo, tentando desafiar a pessoa que está assistindo a gente aqui, dizendo o que você está fazendo com o seu dinheiro, primeiro. Segundo, o que você está fazendo com o seu filho? Ou não existe em Campinas, ou o colégio do qual vocês representam não é um bom colégio, ou outros colégios que confessionais em Campinas são muito ruins, ou as pessoas elas valorizam coisas que são menos importantes do que as escrituras estão propondo. Eu tenho a percepção de que vocês são bons. Então, assim, fica a dica aqui para você. Hashtag fica a dica, se sintoniza, porque tem coisa séria acontecendo com o seu filho, com a vida das pessoas que estão ao seu redor, e você precisa tomar uma posição em relação a isso. Essa que é a dica. E aí? Rony, lá eles não entram sem uniforme, de forma alguma. Não entram? Sem uniforme. Eles não podem entrar atrasados. Por respeito ao professor, não é uma regra inútil, é uma regra de você não pode entrar atrasado porque você, primeiro, vai perder conteúdo e você vai estar desrespeitando o trabalho todo do mundo, seu né? professor Sim. e o resto da turma. Sim. Né? Mas Não eu estou existe- pagando, eu quero ter, vai entrar, meu filho vai ter que entrar. Não existe flexibilidade nas regras. E elas são claras e são apresentadas quando a criança entra no colégio. Mas você deve sofrer tanta pressão. Então, não sinto, porque eles já sabem, os pais já sabem, e eles respeitam isso. Porque as crianças hoje gritam por limites. Muito. É Eles verdade. gritam. É verdade. E nós, ali, colocamos limites claros, limites que só vão favorecer a formação deles enquanto pessoas, né? Depois que não estiverem mais conosco, e que eles levem para o resto da vida o que eles aprenderam ali, porque para nós eles são sementinhas que nós estamos semeando, regando, cultivando com maior carinho, zelo, cuidado, e nós queremos que cresçam fortes e que nenhum tipo de normatização os abale, né? Nenhum tipo de modismo, nenhum tipo de falta de orientação por parte dos pais também, às vezes, né? Os tire do foco e do caminho. Nós estamos colocando essas crianças numa estrada em que eles podem sim trilhar, eles podem sim conseguir chegar lá no final, ter êxito, conseguir gerenciar o seu emocional, a sua espiritualidade, ter uma boa profissão, ter uma família. Diferente do que a gente tem visto, esses meninos e meninas que têm essa porta larga, até me lembrei, eles não podem sair para tomar lanche fora do colégio. Tá? Entendi. Nem os meninos do ensino médio e as meninas do ensino médio. Eles tomam lanche lá, nós oferecemos alimentação para eles, almoço até para quem quiser almoçar. Mas eles ficam conosco. Entrou no colégio, só se o pai ligar, autorizar, não sai. As regras são bem rígidas, claras, e todos que estão ali sabem que elas não vão ser flexibilizadas. E cada vez nós temos mais procura pelo colégio. Né? Nós também fomos classificados pela plataforma School Advisor, que indica, a maior plataforma de indicação de escolas, há uns 2 anos atrás, como o melhor corpo docente que mais tempo permaneceu na escola em Campinas. Muito bom. Mais do que qualquer outra escola. O nosso colégio ficou em primeiro lugar em qualidade de corpo docente. Isso, o que mais uma escola precisa de hotelaria, que hoje é o que mais se oferece, né? Nosso colégio é um colégio simples, dentro de uma igreja, mas de uma profundidade e cuidado na excelência da educação e formação como poucos, né? E graças a Deus nós temos sendo reconhecido por isso, pelo cuidado com as pessoas, pela formação que nós estamos conseguindo dar para essas crianças. E eu tenho uma equipe coesa, uma equipe forte, que veste a camisa da escola. Todos se importam.
Todos conhecem cada aluno pelo nome, conhece o nome dos pais, sabe de quem é aluno. Então, por isso eu falo, é uma escola intimista, mas que não perde o foco de ser uma escola cristã, de verdade, e que se importa, realmente. Nós gostamos do que fazemos, né? E eu acho que isso é o que move a nossa missão, uma visão, um coragem aí propósito, de né? continuar, Um porque propósito. hoje estar na educação tem que ser corajoso, né? Excelente, gente. O papo com vocês agradabilíssimo. Significa que talvez a gente se encontre mais vezes. Por uma questão de tempo, a gente tem que encerrar. É o famoso acabou. Mas eu quero agradecer vocês pelo tempo de vocês, pela disposição, simpatias. Hoje nós vamos comer uma pizza juntos, se Deus assim permitir, lá no Expósito. Vamos comer uma pizzinha muito boa. Que eu vou até conversar com o Júnior, que é o dono, para ver se ele coloca o nome de uma pizza lá de ObvioCast. Porque eu sempre peço metade de uma pizza que é 4 queijos com filé mignon, que é maravilhosa, uma pizza nova. E eles têm uma pizza tradicional que chama-se Mogiana, que vem com um queijo Atalaia, da Fazenda Atalaia. Rapaz, Maravilhosa. é muito bom. Obrigado pela participação de vocês. Eu vou conversar com aquele pessoal ali dizendo o seguinte, olha, você que ficou com a gente até agora, né, a gente sempre vai pedir para você curtir, compartilhar e comentar para que tenha relevância o algoritmo do YouTube, do Spotify, das mídias que nós estamos, veja que existe relevância e disponibilize isso para mais pessoas. Isso você nos ajuda a fazer com que nós tenhamos tracionamento e a gente consegue ter patrocínio, fazer com que o instituto, que é realmente o guarda-chuva que está por trás, aliás, não está por trás, está por cima do ObvioCast, ele possa andar e a gente possa levar educação também de qualidade para crianças acima de 11 anos de idade de escolas públicas. Então, a gente tem muita coisa do que eles estão falando aqui, tem conexão com a gente também. E você que está assistindo a gente, conhece algum diretor de alguma escola não confessional, gostaria que ele participasse conosco aqui? Pode falar para ele entrar em contato conosco, a gente tem todo o prazer de recebê-lo. Claro que a gente vai ter uma postura muito respeitosa, mas queremos saber como é que ele adequa a tudo isso. Porque da mesma forma como nós falamos aqui, ó, olha, como é que você trata o diferente? Nesse caso, nós somos o diferente lá. Queremos saber como é que vocês nos tratam nesses locais. A gente está aberto para isso. A gente sempre termina lembrando você a necessidade de nós sermos agentes de transformação na nossa sociedade. Beleza? Para vocês que estão com a gente aqui, aquela é a câmera que a gente vai dar um tchau. Olha lá, dá um tchau, olha. Tchau, gente. Valeu.